Olá, bom dia, ótimo domingo, graça e paz, Deus abençoe toda a família. Estamos aqui com mais uma meditação da Palavra de Deus, hoje, domingo, dia 23 de fevereiro. Vamos começar a orar a Deus por toda a família, para Deus nos dirigir nessa palavra. Ó Deus, visita cada lar, cada coração, abre o entendimento do sentido da mente, para que cada um de nós venhamos entender a Tua verdade, à luz da Tua palavra, para a Tua glória, para a salvação da nossa alma. Nós te oramos e te agradecemos no nome amado do Senhor Jesus. Amém. Teu carinho tão suave, o nome do assunto que temos neste domingo é um homem e o coração de um Deus. Um homem e um coração de um Deus. Iremos falar de 3 homens que tinham dentro dele esse coração do sentimento de Deus. Entenda o sentido da expressão. Um homem e o coração de um Deus. Em cada um desses homens que nós vamos relatar, havia o coração de Deus neles. Havia o coração de Deus neles, que faz toda a diferença quando você tem um novo coração, que é o próprio coração de Deus, os sentimentos de Deus dentro do nosso coração. É glorioso, porque não vivemos mais pela nossa natureza má, egoísta, nem maliciosa. Há um coração com o sentimento de Deus, do próprio Deus dentro de nós, agindo, atuando para nos fazer, nos conduzir pela vontade de Deus e pelo amor de Deus. Então vamos lá, baixar aqui só um pouquinho. Primeiro homem que vamos nos comentar algo sobre ele, Davi. Davi, diz a palavra de Deus, que ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus conhecia e conhece também o seu coração e o meu, e conhecia Davi. Via em Davi algo diferente, de pureza, de prazer para servir a Deus. E ali, quando chega um momento na vida que Deus quer algo e procura alguma pessoa para fazer algo para ele, aí ele perscruta o interior daquela pessoa e viu em Davi um coração de um adorador, um coração de prazer pela justiça. Isso faz toda a diferença. Olha só, Davi, um homem segundo o coração de Deus, agia com misericórdia. O homem que tem o coração de Deus dentro dele, os sentimentos de Deus, e ele tem os frutos do Espírito: longanimidade, bondade, misericórdia, amor. É algo muito sublime que vem através do Espírito Santo. Essa referência sobre Davi, que tinha um coração com misericórdia, vamos ler no Velho Testamento. 1 Samuel, capítulo 24, versículo 10. 1 Samuel, capítulo 24, versículo 10, que diz o seguinte:
Tenha em suas mãos e confira, para ver se a gente está falando algo verdadeiro do ensino de Deus pelas Escrituras. Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns que estava comigo disseram que eu te matasse. Porém a minha mão te poupou. Poupou quem? A mão de quem? A mão de Davi. Poupou quem? Poupou a Saul. Porque Davi disse, não, para ele mesmo, não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é o ungido de Deus. Saul estava procurando matar Davi, porque Saul, que era ungido de Deus, estava querendo matar Davi, porque ele saiu da presença de Deus. Quando a pessoa sai da presença de Deus, da vontade de Deus, o que acontece? Começa a vir pensamentos iníquos, pensamentos de maldade, inveja e tudo mais. Quando você sai da vontade de Deus, o temor de Deus é quem segura a gente na prática do bem e com um espírito bom. E ali, Saul começou a desagradar a Deus, desobedecer a Deus, e aí Deus tirou ele de estar nos propósitos de Deus, porque ele rejeitou a Deus. Todos aqueles que rejeitam a palavra de Deus estão rejeitando o próprio Deus. Então Deus escolheu, mandou Samuel ungir a Saul rei como um escolhido de Deus. E Saul via que Deus era com Davi. Tudo que Davi fazia dava certo. O Espírito de Deus, da alegria, do amor, estava sobre Davi. E aí Saul teve medo, ficou com medo, porque sabia que Davi era um escolhido para continuar o reinado. Então ele ficou com medo de perder e o espírito mal já atuava nele e ele quis matar a Davi. E Davi teve a vida de Saul nas mãos dele. Davi era um homem capacitado, preparado, tinha sabedoria, sabia como lidar com as dificuldades. É isso que um servo de Deus, em meio às lutas, nós temos tribulação, temos que saber lidar com as dificuldades e confiar em Deus. E a vida de Davi estava sendo perseguida, mas a vida de Davi estava na mão de Deus. Quando você está na mão de Deus, por mais que alguém queira matar, tirar a sua vida, mas só tira se Deus permitir, porque a sua vida está escondida na mão de Deus. E ali, no momento que Saul estava perseguindo a Davi para matar, em vez dele ser perseguido, Davi ser morto, virou ao contrário a história. Davi teve nas mãos a vida de Saul, e ele só tocou na orla e imediatamente o coração dele palpitou. É assim quem tem o temor de Deus e o amor. Quando pensa em fazer algum mal, o coração fica logo palpitando. E o Espírito Santo, não, isso não. Você é meu, você é do bem. Você tem que semear em você o amor, a misericórdia. Foi assim que Deus falou para Davi. E Davi imediatamente fez só tocar na honra dele. Mas disse a ele, Deus me deu. Davi disse, Deus me deu você em minhas mãos, mas eu poupei a sua vida. Todo o homem e mulher do coração de Deus, ele tem esse fruto, essa virtude dentro dele. Misericórdia. Por mais que alguém queira fazer mal e esse tenha a vida daquelas pessoas em suas mãos, ele não se inclina para fazer o mal. Aí ele se lembra da palavra de Deus. Abençoai aqueles que vos perseguem e não faça mal. É a diferença que tem um homem ou uma mulher, um coração do próprio Deus, do sentimento de Deus dentro dela. Davi era assim, um homem cheio de misericórdia.
segundo homem que tinha um coração de Deus, um amor cheio de compaixão, José, filho de Jacó, que foi vendido pelos seus próprios irmãos para o Egito. E ali foi preso, passou por várias dificuldades. Mas qual foi a diferença que Deus olhou? Que Deus olha para um servo de Deus? Qual é a diferença que Deus olha para uma pessoa que serve a Deus ou não? Principalmente aquele que tem um temor a Deus. É quando alguém está fazendo mal, injustiça e ele sofrendo. E no coraçãozinho dele não tem um tico de mágoa, nem de rancor, nem de desejo de violência. Deus não voltava a José, porque José era assim, um coração longânimo, cheio de amor e de misericórdia para perdoar. Olha só, José foi vendido pelos seus irmãos, mas seu coração havia amor e perdão. Gênesis capítulo 45, versículo 4. Gênesis capítulo 45, versículo 4, diz o seguinte: disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. Chegaram-se os irmãos a José e disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Na terra que José nasceu, em Israel, estava tendo uma grande fome. E é assim, Deus, quando tem propósito, às vezes a pessoa passa por grande dificuldade, desprezo, humilhação, injustiça, mas ele permanece em ser íntegro e humilde e guardar o coração puro em amor e misericórdia. E chegou o tempo que Deus honrou a José e ele foi reconhecido através do poder de Deus em interpretações, e o faraó elevou ele a governador. E ali os irmãos dele estavam padecendo fome no país de Israel, foi para o Egito. E ali é uma longa história, mas quando chega um determinado ponto que José não aguentava mais, estava ali ele e os servidores ali do palácio e os irmãos. E naquela hora, José deu um brado de dor, de emoção, que quase todos que estavam por ali próximo escutou esse brado de choro. Era a dor que ele guardava, mas não guardava com mágoa, guardava com misericórdia. E naquele dia, aquele brado de liberdade aconteceu. E ele fez o ato que Deus fez por mim e por você lá na cruz. O brado está consumado. Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. E José disse: eu sou José, vosso irmão. Chegai-vos. Eu não tenho nada contra vocês. Tudo que aconteceu foi permissão de Deus para um propósito. Esse é o coração de Deus, que Deus quer que todos tenhamos. Vamos para o segundo ponto. Terceiro ponto, desculpa. E aqui a gente já terminamos. O apóstolo Paulo renegou a tudo dessa vida para se dedicar a Deus em prol da salvação de outras pessoas. Paulo, que perseguia os cristãos, agora já era perseguido, mas um propósito de Deus. Deus disse: eu escolhi ele e mostrarei o quanto ele deve sofrer por amor a mim. Então, o verdadeiro cristão, quando é separado por Deus, quando é escolhido, ele sofre pelo nome do Senhor, mas em prol para salvar, ajudar outras pessoas. Paulo deixou tudo. Deixou tudo. Ele era estudante de teologia, ele tinha uma vida regalada em
nas sinagogas, no tempo dele. E ele era uma pessoa batalhadora, trabalhadora, fazia tendas para não viver pesado a ninguém. Então, é um exemplo a ser seguido. As epístolas de Paulo, se você tiver tempo, leia. Porque você vê o que é amor, o que é sofrer pelo amor de Deus e o que é agir com amor ao próximo também. Olha só o que diz a palavra de Deus, referindo sobre esse amor do apóstolo Paulo. Nós vamos ler Filipenses capítulo 3, versículo 8. Também teríamos 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22. Mas vamos ler apenas Filipenses capítulo 3, versículo 2. Licença aqui. Diz o seguinte: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Em outras traduções, esterco, significa resto, nada que tem muito valor, para ganhar a Cristo. Olha só, quando você tem o amor de Deus, o amor é tão grande que você fica constrangido. Esse amor ferve dentro de você com amor de misericórdia pela salvação das outras pessoas. Não é egoísta, é um amor ágape, que significa amor pelo próximo, para auxiliar ao próximo naquilo que precisa também ser socorrido. É isso. E vamos concluir com essa reflexão, que diz o seguinte: quem possui dentro de si os sentimentos do coração de Deus, ele tem essas características de misericórdia, longanimidade, compaixão pela salvação de outras pessoas e amor ao seu próximo. Santo Deus, eterno Pai, te louvamos por tua palavra. Para a glória do teu nome, nos abençoe cada um de nós, todos que estamos ouvindo e aprendendo da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Ótimo domingo e terminamos aqui com esta palavra costumeira que falamos. Se ajunte ao redor de sua mesa, com sua família, aqui com sua família, e celebre a vida, as bondades de Deus em seu lar. Deus abençoe cada lar, cada pessoa. Que Deus nos proteja de todo mal, com a presença e a paz do Espírito Santo. Amém. Ótimo domingo.